Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 6 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da teoria sobre o cálculo de equilíbrio líquido-vapor, utilizando todos os conceitos da termodinâmica de soluções vista em vídeos anteriores. Para isso, nós já temos, então, todas as informações necessárias para executar essa tão importante aplicação para o engenheiro químico. Inicialmente, nós já reconhecemos a fugacidade como um dos critérios de equilíbrio a serem utilizados. Além disso, nós também conhecemos as relações termodinâmicas para o cálculo de misturas. Nós também somos capazes de calcular o coeficiente de fugacidade, seja para uma substância pura, seja para mistura, e nós também somos capazes de calcular os coeficientes de atividade através das relações como as equações de Margulis, Van Laer, NRTL e assim por diante. Dessa forma, a gente vai estudar então o equilíbrio líquido-vapor de soluções, que é uma importante aplicação para o engenheiro químico. Antes de mais nada, a gente precisa recordar que o critério de equilíbrio para uma solução, além do fato de que a temperatura e a pressão das fases envolvidas obrigatoriamente serem as mesmas, né? Ou seja, o meu sistema ele opera em equilíbrio, numa temperatura e numa pressão fixas já. Então, além dos critérios de igualdade de temperatura e de pressão entre as fases, nós acrescentamos também o critério de igualdade de fugacidades. Note, entretanto, que aqui é a fugacidade de um componente em uma mistura e em uma fase. Então, nós estamos aqui fazendo uma análise de equilíbrio em solução, evidentemente, mas de uma substância por vez. No caso das fases líquida e de vapor, né, as fases alfa e beta, que descritas genericamente, elas viram, respectivamente, V e L. A gente pode entender mais ou menos como isso funciona olhando esse sistema aqui. Tudo bem, as moléculas parecem pequenininhas, mas a ideia é essa mesmo. É que a gente, de repente, não saiba exatamente qual é uma qual é outra. Mas eu posso garantir para vocês que aqui dentro, tanto na fase V, vapor, quanto na fase L, líquida, nós temos moléculas de água, moléculas de acetona e moléculas de etanol. A maneira como essas espécies químicas se distribuem entre as fases, numa condição de equilíbrio, ela é determinada pela igualdade de fugacidades. Então, quando a gente avalia, por exemplo, as moléculas de água num líquido, sua fugacidade em mistura é comparável, para efeitos de equilíbrio, com a fugacidade também da água na fase vapor. É importante a gente não confundir a ideia de estabelecer uma relação de comparação entre uma substância e outra substância. O critério de equilíbrio ele é individualizado. Ele só serve nesse caso aqui, dadas as moléculas circundadas aqui, para a água. A gente pode fazer a mesma coisa para a acetona. Olha, se a gente circular aqui as acetonas, né, as moléculas de acetona na fase líquida, nós vamos compará-las em termos de fugacidade com as suas respectivas moléculas na fase vapor. O mesmo pode ser feito das moléculas de etanol. Uma importante observação que precisa ser feita aqui, pessoal, é que isso aqui é apenas um esquema. Obviamente que em soluções reais, em equilíbrio líquido-vapor, as moléculas não estão separadas por espécie dessa forma. Né? Então eu fiz essa separação para que a gente pudesse enxergar melhor o cabo de guerra que se estabelece entre uma substância na fase líquida e essa mesma substância na fase vapor. Outra coisa que é importante destacar também é que, apesar de existir um número aleatório de moléculas de água, acetona e etanol em cada uma das fases, essas moléculas elas não seguem rigorosamente as regras de equilíbrio. Né? Eventualmente as concentrações podem ser diferentes, até porque, para esse exemplo que eu sequer forneci qual é a temperatura e a pressão do sistema. E esses dados são fundamentais para que a gente seja capaz de calcular o equilíbrio líquido-vapor. A questão é a seguinte: dada essa especificidade de aplicação da termodinâmica de soluções, né, calcular especificamente o equilíbrio líquido-vapor, por que esses conceitos eles são importantes para o engenheiro químico? Pessoal, a gente já deve ter discutido em módulos anteriores, ou então você eventualmente já pode ter parado para pensar nisso. Misturar as coisas é algo extremamente simples. É algo bastante fácil de ser realizado.
mesmo até quando as substâncias envolvidas elas não se misturam bem, como a água e o óleo, o ato de executar uma mistura é fácil. O problema é revertê-lo, quando eu já tenho uma mistura formada e eu preciso de um dos componentes ali dentro. A ideia do equilíbrio líquido-vapor repousa no fato de que, nessas condições, ou seja, dentro, né, do campo de atuação do equilíbrio líquido-vapor, nem sempre as concentrações de uma espécie, né, a concentração de uma espécie no líquido vai ser igual à sua concentração no vapor. Essa diferença de concentração entre as fases permite a separação, seja via enriquecimento ou remoção de uma substância do meu sistema. Então, é claro que esse termo não existe, mas é como se eu estivesse fazendo essa análise para poder desmisturar as coisas futuramente num processo conhecido como destilação. Para que a gente possa então calcular essas fugacidades, a gente pode fazer isso de duas abordagens. A primeira delas é chamada de abordagem φ/φ. Por que isso? Se a gente partir do conceito de fugacidade de um componente I numa mistura na fase vapor ser igual, né, à sua respectiva fugacidade no líquido, considerando que tanto o líquido e o vapor estão na mesma temperatura e na mesma pressão, nós já temos o conhecimento, nós já temos a bagagem para cálculos de coeficiente de fugacidade da fase vapor e de coeficiente de fugacidade da fase líquida. Nós somos capazes de fazer esse cálculo com alguma facilidade. Então, se nós substituirmos, né, se nós fizermos a substituição e igualarmos as fugacidades como um critério de equilíbrio, como resposta final nós temos essa relação que estabelece uma igualdade entre a multiplicação da fração molar do vapor, sempre representada por y, vezes o coeficiente de fugacidade de um componente I numa mistura na fase vapor. Esse valor ele é igual à multiplicação da fração molar na fase líquida pelo coeficiente de fugacidade dessa mesma substância na fase líquida. Essa abordagem se chama φ/φ porque nós somos obrigados a calcular dois φs. Inicialmente é importante a gente destacar que esse tipo de abordagem ele é geralmente aplicado em pressões elevadas, que é acima de 20 bar. Tá? Uma outra questão importante é que esses cálculos eles só devem ser feitos, isso a bibliografia disponível nos informa, eles só podem ser realizados através de equações de estado cúbicas, irremediavelmente, de forma assim, inequívoca, ou Soave Hadley-Kwong ou Peng-Robinson. As equações de Hadley-Kwong e de van der Waals não podem ser utilizadas nessa abordagem sob hipótese alguma por conta do enorme desvio que elas apresentam para esse tipo específico de cálculo. Além disso, existe uma outra abordagem que nós vamos ver no próximo slide, chamada Gamma-Phi. E no caso comparativo entre elas, a abordagem Phi/Phi ela apresenta alguma imprecisão, né, em comparação com a abordagem Gamma-Phi. E por que isso acontece? Em geral, a predição do coeficiente de fugacidade de um líquido, que é esse termo aqui, ó, ele carece aí de algumas equações de estado que o forneçam com maior rigor. Então, como o modelo de solução ideal, que é a base para a abordagem Gamma-Phi, eventualmente se encaixa melhor nas soluções, principalmente naquelas aplicadas pelo engenheiro químico, é relativamente raro que nós utilizemos aqui uma abordagem Phi/Phi. Entretanto, ela pode ser utilizada. Nós temos aqui um artigo, que é o citado aqui nesse slide, né, o Dad Mohammad, em 2016, ele fez um trabalho fazendo um estudo comparativo entre as duas abordagens, utilizando a equação de Peng-Robinson, para que vocês possam observar como que o estudo dessas soluções, o estudo dessas abordagens, ele é atual. Esse artigo é de 2016, ou seja, ainda existem muitas pesquisas ao redor do mundo sendo realizadas para melhorar a nossa capacidade de prever o comportamento do equilíbrio líquido-vapor. Então, é algo que a gente ainda está em desenvolvimento, é algo que tem constante desenvolvimento na atualidade. Como já havia dito, existe também a abordagem Gamma-Phi. Nessa aqui, não existe muita diferença em relação à anterior. Nós partimos da relação de igualdade de fugacidades, como vocês podem observar aqui, né? Fugacidade de um mesmo componente. Só que aqui, nós lidamos com esse equilíbrio de maneira diferente. Enquanto a fugacidade
né, o coeficiente de fugacidade do componente I numa solução na fase vapor é facilmente calculado, para calcular a fugacidade do líquido, nós vamos aqui utilizar o coeficiente de atividade ao invés de utilizar o coeficiente de fugacidade. A gente sabe que frequentemente a fase líquida ela é bem representada pela sua comparação, né, pelo seu distanciamento de uma solução ideal. Então a gente tem uma relação aqui estabelecida já de acordo com os nossos conhecimentos em vídeos anteriores. E nós somos capazes, então, através dessa expressão, de achar uma maneira de relacionar a fugacidade do líquido em solução com a fugacidade do líquido puro, que nós sabemos calcular com bastante facilidade. Então, leve em conta aqui o coeficiente de atividade. Evidentemente que o nível de precisão nessa abordagem está diretamente relacionado com a nossa capacidade de calcular a gama de maneira adequada. Então, existem muitas equações, existem muitas teorias que permitem o cálculo do coeficiente de atividade, seja lá pelas equações de Margulis, Van Laar, NRTL, Wilson, né, até algumas abordagens mais modernas, como Uniquac e Unifac. Isso também já foi visto em vídeos anteriores. Nesse caso, eu vou promover a igualdade entre as fugacidades e, é claro, eu vou abrir o termo correspondente à fugacidade da fase líquida. Né? Esse termo enorme aqui, ó, né, essa parte especificamente indicada aqui, ela representa a fugacidade do líquido. Nós temos aqui o fator de Poynting, a fugacidade de saturação e a pressão de saturação da espécie I. Do lado do vapor, nenhuma novidade. A única novidade é que, na verdade, eu posso juntar isso aqui tudo num termo só. Né? A fugacidade de saturação e o fator de Poynting, eles podem passar para o outro lado do meu igual e serem agrupados junto com a fugacidade do componente na fase vapor. Tem aí um termo que está relacionado só com cálculos de coeficientes de fugacidade. Ele vira esse φ maiúsculo indicado aqui. Essa relação aqui, ó, né, que eu vou representar aqui por um quadradinho, mas vai ser destacada logo em seguida, destaco duas vezes. E por que eu faço esse destaque duplo nela? Essa equação ela é provavelmente a equação mais importante da termodinâmica para a engenharia química. Que coisa, né? Ela é constituída por 6 letras apenas. Né? O Y, o φ maiúsculo, pressão, o coeficiente de atividade, o X e a pressão de saturação. São 6 letras que resumem todo o conhecimento de termodinâmica e que vai ser utilizado em aplicações das mais importantes, principalmente em operações unitárias. Então, por mais simples que essa equação pareça, ela carrega em si algumas dificuldades na hora da sua aplicação, principalmente relacionado à escolha do coeficiente de atividade, né, da equação que fornece um coeficiente de atividade preciso para os nossos objetivos aí de cálculo. Então, cada sistema vai utilizar uma equação mais específica, mais indicada para o seu caso. A gente pode dizer aqui, então, que essa equação é amplamente aplicada em problemas de engenharia. Ela é muito mais precisa em relação à abordagem φ/φ. Isso foi comprovado pelo artigo do nosso amigo Eldad Mohammad, de 2016. E ela vai ser utilizada aí como base para todos os cálculos de equilíbrio vapor, líquido-vapor. Evidentemente, ela apresenta uma simplificação, não é? A equação γ-φ ela leva em conta a não idealidade da fase vapor, através dos coeficientes de fugacidade, e ela leva a não idealidade da fase líquida, que são os coeficientes de atividade. Então, vamos indicar eles aqui. Ó. A não idealidade da fase vapor é indicada por esse aglomerado aqui, né? São os coeficientes de fugacidade, e a não idealidade da fase líquida, né? Quando você tem uma solução que não é uma solução ideal, ela é indicada pelo coeficiente de atividade. Porém, se eu tenho soluções onde eu tenho a fase vapor se comportando como um gás ideal e a minha solução líquida se comportando como uma solução ideal, tanto o coeficiente de fugacidade quanto o de atividade eles viram 1. Né? O coeficiente de fugacidade de saturação vira 1, o coeficiente de fugacidade do componente na fase vapor vira 1. Seu sistema estando dentro da saturação, o fator de Poynting também vira 1, ou seja, esses valores todos aqui, eles são anulados, né? Do ponto de vista da multiplicação, dizer que eles são anulados é o mesmo que dizer que eles valem 1. Quando a gente faz isso, a gente acaba gerando um novo modelo,
que é baseado no fato de que tanto o líquido quanto o vapor são ideais. Veja, nem sempre isso acontece em engenharia, mas em alguns casos dá até para dizer que tanto o líquido quanto o vapor, cada um com o seu respectivo padrão, eles fornecem aí bons cálculos quando você os considera ideais, ou uma solução ideal para o líquido, ou um gás ideal para o vapor. Essa abordagem ela é chamada de lei de Raoult. Né? Ela é uma simplificação da equação γ-φ nos casos em que a fase líquida, obviamente, ela constitui uma solução ideal e a fase vapor se comporta como um gás ideal. Então, se a gente pode admitir isso, nós vamos admitir que nas condições de equilíbrio líquido-vapor, a diferença entre a pressão de saturação e a pressão do seu sistema ela é irrisória, essa exponencial dá 1. Esse coeficiente de saturação também dá 1. Meu coeficiente de atividade é 1, porque eu tenho uma solução ideal. E, é claro, meu coeficiente de fugacidade do componente na fase vapor vale 1 também. A gente chega, então, nessa expressão aqui, que é chamada de lei de Raoult. A gente vai ver em vídeos posteriores, pessoal, que o cálculo do equilíbrio líquido-vapor, utilizando a lei de Raoult, ele é significativamente mais simples do que aqueles cálculos que exigem a presença ou do coeficiente de fugacidade ou do coeficiente de atividade. E por que isso? Posso até ir adiantando. Quando esses coeficientes estão presentes, eles também são uma função da composição. Eles não são independentes de x e de y. Como existe essa dependência, frequentemente os cálculos de equilíbrio líquido-vapor, que não atendem à lei de Raoult, eles precisam ser feitos via métodos interativos. E é claro, isso deixa o problema aí um pouquinho mais complicado. Mas é claro, desde que a gente saiba colocar isso dentro de uma planilha de Excel, né? Resolver isso dentro de uma rotina de Maple ou MATLAB ou de qualquer software que seja capaz de implementar uma rotina computacional, isso facilita um pouco os nossos dados. Algumas curiosidades e particularidades das aplicações das relações de equilíbrio líquido-vapor, elas vão ser feitas em exemplos posteriores. Como isso requer alguma prática e alguma calma para ser aprendido, né? Não é bom a gente fazer isso de uma vez só, de sopetão, eu vou particionar então esse vídeo em alguns vídeos menores, e inclusive o módulo 7 vai ser composto por exemplos que envolvam o cálculo de equilíbrio líquido-vapor em sistemas um pouco mais complexos, justamente para que a gente vá com bastante calma na hora de estudar e compreender como esses cálculos funcionam, porque realmente eles serão extremamente importantes no decorrer do curso de engenharia química e muito provavelmente na sua atuação como engenheiro no mercado de trabalho. A gente encerra esse vídeo com as nossas duas bibliografias. Vocês devem ter parado que esse vídeo é relativamente curto, né? As abordagens em si, sem os seus exemplos, elas nada mais são do que uma reorganização de todo o material de equações que nós já desenvolvemos em vídeos anteriores para equilíbrio de fases. Então não há tanta necessidade da gente se alongar, é mais uma adequação de ponto de vista, é mais que a gente pegue as equações que nós já conhecemos e já desenvolvemos e nós sejamos capazes de arranjá-la, né, de uma forma mais direcionada para o nosso olhar em relação ao equilíbrio líquido-vapor. Espero que vocês tenham compreendido até aqui as relações para esse cálculo, de onde elas vieram, evidentemente, né, de todo o conhecimento teórico dos vídeos anteriores. E eu espero vocês num próximo vídeo, onde a gente vai começar algumas partes relacionadas ao equilíbrio líquido-vapor, mas de maneira mais aplicada. Vejo vocês em breve e até mais.